Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no Deep Dive. Hoje a gente mergulha numa ideia que parece, sei lá, coisa de filme, mas é bem real. Tem uma galera, quase como uns cartógrafos modernos, tentando mapear aquelas experiências super intensas que rolam com substâncias tipo a DMT. É um cruzamento muito louco, né? Entre neurociência, o que as pessoas contam que viveram, e a tecnologia de hoje em dia. Exatamente, é fascinante pensar nisso. A gente está falando da criação de um tipo de mapa colaborativo da triptamina. Imagina um atlas dessas paisagens internas que essas paradas revelam. Nossa conversa hoje vai se basear em material que investiga isso por vários lados, sabe? Como o cérebro reage quimicamente, o que as pessoas sentem e veem de verdade, e como as ferramentas digitais estão ajudando a juntar essa informação toda. Uhum. É um quebra-cabeça complexo. Então, a missão aqui é tentar desvendar essas camadas, entender as mudanças no cérebro, os padrões que surgem nos relatos, e como gente diferente de cientista em laboratório a usuário anônimo na net está ajudando a desenhar esse mapa do inefável, né? Preparados? Vamos lá. Bora! Para começar, o básico, o cérebro. Por mais transcendentais que essas experiências pareçam, tem uma base física, química ali, né? Como que essas substâncias mexem com os neurônios da gente? Olha, o ponto central é uma pecinha molecular bem específica, um receptor no cérebro chamado 5-HT2A. Ele é tipo o alvo principal de triptaminas clássicas, sabe? Como a DMT, a psilocibina. Ah, o famoso 5-HT2A? Esse mesmo. Quando essas substâncias se ligam nele, principalmente lá no córtex cerebral, aí começa toda a cascata de efeitos que a gente chama de psicodélicos. E a tecnologia hoje ajuda pra caramba a ver isso. Tem umas técnicas tipo a criomicroscopia eletrônica. Pensa num supermicroscópio que congela as moléculas para tirar foto em altíssima resolução. Uau! Pois é, com isso, deu para ver direitinho como moléculas como a DMT se encaixam nesse receptor, mesmo sendo quimicamente diferentes de outras, né? Que legal. E tem um detalhe mais curioso ainda. Parece que não basta só conectar na superfície da célula, sabe? Como assim? Algumas pesquisas estão indicando que a capacidade de certas triptaminas, tipo a DMT, por causa da estrutura dela, de entrar na célula e ativar receptores lá dentro do neurônio, isso pode ser um dos segredos da potência dela. Dentro do neurônio. Não só na membrana. Exato. O onde ela se liga, mesmo dentro da célula, parece que faz uma diferença danada. Caramba, que interessante isso. Não é só se liga, mas onde. Mas pensando no cérebro como um todo, o que acontece? Vira uma bagunça geral. Ou uma bagunça organizada? É uma boa forma de colocar. Essa ativação do 5-HT2A causa umas mudanças gerais, sim. Estudos com neuroimagem, tipo ressonância magnética funcional, EEG, eles mostram direto que uma rede importante do cérebro, a rede de modo padrão, a DMN, Sei. a rede do eu, né? Essa mesma. Ela meio que se desliga, ou pelo menos diminui bastante a atividade. E essa rede está super ligada ao nosso senso de identidade, aos pensamentos sobre nós mesmos. Uhum. E ao mesmo tempo que essa rede do eu dá uma sossegada, as barreiras entre outras redes do cérebro ficam mais permeáveis. É o que chamam de dessegregação. Ah, então áreas diferentes começam a conversar mais. Exatamente. Áreas que normalmente trabalham mais separadas começam a se comunicar muito mais intensamente. Isso aumenta a tal da conectividade funcional global, principalmente naquelas partes mais evoluídas do córtex, ligadas à imaginação, à linguagem. O cérebro fica mais solto, mais anárquico, digamos assim, menos rígido nos padrões dele. Entendi. Mais flexível. Isso. Tem até umas teorias, tipo a teoria de controle de redes, que mostram que, sob DMT, o cérebro precisa de menos energia, digamos, para pular de um estado mental para outro. Ele fica mais flexível mesmo, consegue explorar mais jeitos de funcionar. Que doido. E toda essa flexibilidade está ligada a um aumento na complexidade ou entropia dos sinais do cérebro. Os padrões ficam menos previsíveis, o que bate muito com a riqueza, a novidade da experiência que a pessoa conta.
Ah, então a complexidade cerebral reflete a complexidade da experiência. Parece que sim. Isso pode ajudar a explicar desde aquela sensação de perder o eu, né, com a DMN desligada, até ter aquelas visões super complexas com a conectividade geral aumentada. Certo, certo. O cérebro fica mais flexível, mais conectado de formas diferentes. Mas e as visões? Aquelas imagens super intensas que o pessoal descreve, como que isso entra na história? Boa pergunta. Bom, primeiro, as triptaminas deixam o córtex visual, a área do cérebro que processa o que a gente vê, mais excitável. Mesmo de olhos fechados, sabe? E tem uma técnica de mapeamento visual chamada PRF, que mostrou uma coisa bem específica com a DMT. Os neurônios lá na primeira área de processamento visual, a V1, eles passam a responder a áreas maiores do campo de visão, especialmente na periferia. Peraí, cada neurônio enxerga uma área maior. Isso, é como se o campo receptivo deles aumentasse. E essa ampliação ajuda a explicar direto umas distorções visuais comuns que as pessoas relatam. Visão embaçada, sensação de túnel ou achar que as coisas perto estão enormes. Faz sentido. E o EEG, o eletroencefalograma, confirma essa história. Diminuem aquelas ondas cerebrais ligadas ao controle, sabe? Alfa e beta, e aumenta a diversidade dos sinais. E o mais interessante, o pico daquelas visões de olhos fechados geralmente coincide com o aparecimento de outras ondas, delta e teta. Nossa. Aí tem umas teorias, tipo Rebus, CST, que tentam juntar tudo isso. Basicamente, elas dizem que essas substâncias dão uma afrouxada nos filtros, nos modelos que o cérebro usa para prever e interpretar o mundo. Com esses filtros mais fracos, entra uma avalanche de informação sensorial de baixo para cima. E novas conexões se formam, e o resultado é o que a gente sente como uma realidade totalmente diferente. Ok. Acho que a parte do cérebro está mais clara agora. Ufa. Mas e a experiência vivida? Aquilo que a pessoa sente. Parece algo tão pessoal, né? Só que o material que a gente viu sugere que tem uns padrões, uns temas que se repetem. Exato. É muito pessoal, mas quando você olha muitos relatos, os trip reports, você começa a ver uma estrutura que aparece bastante. Tipo um antes, um durante e um depois. Ah, interessante. O antes é super importante. É o famoso set e setting. O set é a sua cabeça, sua intenção, seu estado emocional, o que você espera que aconteça. A preparação mental, né? Isso. E o setting é o ambiente, onde você tá, com quem, se tem música, se tá na natureza. Falando nisso, muita gente relata que estar na natureza ou ouvir certas músicas ajuda pra caramba a navegar momentos mais difíceis da experiência, sabe? Com certeza, o ambiente influencia muito. Total. Aí vem o durante, que é a transformação profunda mesmo. O que mais aparece nos relatos são aqueles insights com uma qualidade noética. Noética? Que é isso? É aquela sensação de ter entendido algo fundamental sobre a vida, o universo, mas com uma certeza que parece vir de outro lugar, uma verdade revelada quase. E também rola muito uma dinâmica entre se entregar para a experiência, que geralmente leva a coisas positivas, como sentir o ego dissolver. Deixar rolar, né? Exato. E resistir, lutar contra, que normalmente está ligado a sentir medo, ansiedade. Entendi. Entrega versus resistência. Isso. E por fim, tem o depois, que é a fase de integrar tudo o que aconteceu. Muita gente fala de mudanças positivas que ficam, sabe? Na forma de ver a vida, no humor, nas relações. Um aumento no bem-estar que vai além só de ficar feliz. É mais um senso de propósito, de vida significativa. Aquilo que os gregos chamavam de eudaimonia. Eudaimonia, legal. E muitas vezes essas mudanças positivas estão ligadas a conseguir olhar de frente e até resolver questões emocionais que vieram à tona durante a experiência. Nossa, profundo isso. Agora aqui a coisa fica ainda mais exótica, digamos. O material fala muito do tal hiperespaço da DMT e de encontros com entidades. Que raios é isso? Pois é, essa talvez seja a parte mais uau, né, e mais intrigante. Quando a pessoa usa doses altas de DMT, geralmente fumada ou injetada, pode rolar o que chamam de breakthrough. Breakthrough, tipo romper uma barreira? Exatamente. A realidade comum some completamente
e é substituída por um outro mundo totalmente imersivo. É disso que estão falando quando usam o termo hiperespaço. E como é esse hiperespaço? As descrições variam, mas muitos falam de começar com uma explosão e depois a pessoa se sente mergulhada em paisagens muito loucas. Às vezes super tecnológicas, futuristas, outras vezes orgânicas ou míticas, cheio de máquinas estranhas, geometria complexa, vislumbres cósmicos. Caramba! Mas o ponto que mais chama atenção, e talvez o mais chocante para quem vive, são os encontros com entidades. As pessoas relatam interagir com seres que parecem ter vontade própria, inteligência. Seres? Tipo, alienígenas, elfos... Os relatos mencionam arquétipos que se repetem. Os famosos elfos máquina, que seriam pequenos, meio robóticos, brincalhões. Inteligências geométricas, mais abstratas, que se comunicam por telepatia. Seres tipo os setos gigantes. E até figuras maternas acolhedoras. Meu Deus. E a ciência o que diz disso? Então, tem pesquisadores como o David Luke que estudam justamente a fenomenologia disso. O que são esses encontros? São só projeções da nossa mente ou tem algo mais ali? É uma pergunta em aberto. Imagina. E tem outro, o Andrew Gallimore, com uma ideia bem ousada, a teoria da informação alienígena. Ele propõe que a DMT mexe nos parâmetros que o cérebro usa para construir a nossa realidade. Mexe nos parâmetros. Em vez de montar o mundo a partir dos sentidos, o cérebro começaria a gerar o mundo a partir da sua própria atividade interna, talvez acessando um tipo de realidade feita só de informação, quem sabe com mais dimensões que as nossas 3. Que teoria. Muito Matrix isso. Total. E é por isso que tem gente pesquisando jeitos de dar DMT de forma controlada e contínua, sabe? Com infusão intravenosa lenta. A ideia é poder explorar esses estados por mais tempo e tentar entender melhor o que está rolando. Entendi. Mas espera aí. Essas entidades, então, são reais? São projeções? Você falou que o material menciona um ciclo. Exato, um ciclo de retroalimentação. O próprio vocabulário que se espalhou, elfos-máquina, hiperespaço, muito por causa da internet e de figuras conhecidas na área, acaba moldando o que as pessoas esperam encontrar, sabe? O set delas. Ah, a expectativa influencia a experiência. Com certeza, as descrições preparam a pessoa para interpretar certas sensações ou visões de uma maneira específica. Aí vira um ciclo. As descrições reforçam as experiências e as experiências parecem confirmar as descrições. O mapa começa a influenciar o próprio território que ele descreve. Que loucura. E tem uma forma de tentar juntar as peças olhando para o cérebro e para a experiência. Uma hipótese neurofenomenológica. O quê? Neurofenomenológica é juntar a neurociência com fenomenologia, a experiência vivida. A ideia é mais ou menos assim. Pega aquela alta complexidade, a entropia e a supercomunicação entre áreas do cérebro que a gente falou. Certo, a hiperconectividade. Isso. Especialmente nas áreas ligadas à imaginação, à nossa capacidade de entender outras mentes, a chamada teoria da mente. Junta isso com os mecanismos normais que o cérebro tem para detectar se algo tem agência, intenção. Uhum. Aí pode ser que a pessoa interprete a própria atividade cerebral complexa como se fosse um outro ser inteligente. Principalmente quando a rede do eu, a DMN, está mais fraquinha. Ah, então a entidade seria uma projeção da inteligência do próprio cérebro, mas que a gente sente como se fosse algo de fora. É uma possibilidade, uma interpretação que tenta conectar os dois lados, o cérebro e a sensação. Mas ainda há hipótese, claro. Entendi. Ok, então temos a química cerebral, temos os relatos do que acontece, mas quem exatamente está construindo esse mapa todo das experiências? E como? Boa. Dá para pensar que tem diferentes tipos de cartógrafos trabalhando nisso, sabe? E eles contribuem para um conhecimento que é meio que de todo mundo. Basicamente, a gente pode dividir em 3 grupos principais. Certo. Quais são? Primeiro, tem a pesquisa institucional. Pensa naquelas organizações grandes, tipo MAPS, Beckley Foundation, ou universidades como Imperial College, Johns Hopkins. Os estudos científicos mais formais, né? Isso.
O jeito deles é fazer ensaios clínicos super rigorosos, controlados, com neuroimagem, questionários padronizados para medir a experiência, doses precisas, tudo num ambiente clínico bem controlado. O objetivo muitas vezes é terapêutico, né? Desenvolver tratamentos, buscar aprovação regulatória. E a contribuição deles é... A base científica sólida. Dados confiáveis sobre o cérebro, sobre psicologia. É o alicerce neurobiológico e psicológico do mapa. Ok. Grupo 1. Ciência de laboratório. E o segundo? Segundo, são os arquivos colaborativos da internet. Sites como o Erowid, principalmente a parte dos Experience Vaults, ou a Psychonaut Wiki. Ah, onde a galera conta as próprias viagens, né? Exatamente. O método aqui é totalmente diferente. Eles só juntam relatos anônimos que os próprios usuários mandam. A força disso é a escala gigantesca, milhares e milhares de relatos. E o fato de refletir o uso no mundo real, fora do laboratório. É uma riqueza de detalhes sobre a experiência em si que você não acha fácil em outro lugar. Entendi. Muito mais selvagem, digamos. É, e por isso mesmo os pesquisadores estão começando a usar ferramentas de análise de texto, tipo o processamento de linguagem natural, PLN, para tentar minerar esses dados todos e achar padrões. Legal. E o terceiro grupo? O terceiro é ciência cidadã. São iniciativas como aqueles estudos de microdose, onde a própria pessoa administra o tratamento sem saber se é placebo ou não, ou autocegamento, ou plataformas tipo a Quantified Citizen. Como assim, ciência cidadã? É um meio termo. As pessoas fazem autoexperimentos em casa, mas de um jeito mais estruturado. Usam ferramentas online para ajudar a ter algum controle, tipo randomização, placebo, e para coletar os dados remotamente. A ideia é tentar juntar um pouco do rigor da ciência com a escala e a realidade do mundo lá fora, e a comunidade participa ativamente, né? Interessante. Então são abordagens bem diferentes. Laboratório, internet e esse meio termo. Mas elas, sei lá, conversam entre si? Ou cada um faz o seu mapa? Elas formam um ecossistema, de certa forma. Uma ajuda a outra, sim. Por exemplo, um monte de relatos no Erowid pode dar uma ideia, uma hipótese, que aí os cientistas vão testar no laboratório com mais rigor. Ah, legal. E a ciência cidadã tenta justamente levar um pouco do controle do laboratório para o mundo real. Mas claro que rola uma tensão, né? Qual mapa é o melhor? O do laboratório, que é super preciso, mas talvez meio artificial, ou o da internet, que é gigante, mas super bagunçado e cheio de viés. Imagino que não tenha resposta fácil. Cada um tem seu valor e seus problemas. Exato. Cada um tem pontos fortes e fracos. É um quebra-cabeça com peças de vários tipos. Essa ideia de um comum, de um conhecimento que é de todo mundo compartilhado, é bem bacana. Mas o que isso quer dizer na prática? Como essa informação é usada, gerenciada? A gente pode pensar em todo esse conhecimento sobre triptaminas, os relatos, os dados científicos, as informações de redução de danos como um bem comum. Um Knowledge Commons. Knowledge Commons. A ideia básica é que são recursos de informação que pertencem e são gerenciados coletivamente por uma comunidade. E uma coisa chave é que eles não se esgotam com o uso, sabe? O fato de eu usar a informação não impede que você use também. Ah, diferente de um pasto, por exemplo. Perfeito. E os princípios por trás disso geralmente são acesso aberto, produção colaborativa, todo mundo ajuda a construir, a própria comunidade definindo regras, autogovernança, e um foco no bem público. A internet potencializou isso pra caramba, né? Com certeza. Aplicando para as triptaminas, os relatos no Erowid, os artigos científicos publicados, as dicas de segurança que rolam nos fóruns. Tudo isso forma esse recurso compartilhado. A produção é colaborativa, junta o especialista e o usuário anônimo. E as regras vêm tanto de organizações formais, quanto das normas que a própria comunidade cria informalmente. Entendi. Mas você falou que tem tensão. Sim, porque essa abertura toda é uma faca de dois gumes. É essencial para a redução de danos, para a segurança saber dosagem, interações, riscos, mas também abre a porta para a desinformação se espalhar fácil, né? Para envenenar o poço, como dizem. Verdade. Notícia falsa corre rápido. Pois é. E levanta debates éticos importantes sobre quem tem acesso a esse conhecimento e, principalmente, quem vai ter acesso aos tratamentos que podem surgir disso no futuro.
Será que vai ser para todo mundo? É um ponto crucial. E agora, com essa tal renascença psicodélica, com empresas entrando na jogada, a coisa não muda de figura? Muda e muito. Isso cria uma tensão enorme entre essa ideia de conhecimento aberto, comunitário, e a tendência de transformar tudo em tratamento médico patenteado e em produto comercial. É o risco de cercar esse bem comum que estava se formando. Cercar. Tipo, privatizar o conhecimento. Exatamente. Patentes de métodos terapêuticos, protocolos super padronizados, o controle do acesso ficando só na mão de profissionais de saúde. Tudo isso pode acabar marginalizando aquela exploração mais livre, mais aberta, guiada pelo próprio usuário, sabe? Cria um modelo de gatekeeping, onde tem porteiros controlando quem entra e provavelmente quem paga. Um modelo bem diferente do comum aberto. Completamente. São lógicas que batem de frente. A ética do acesso aberto, da colaboração, contra a lógica de controle, exclusividade e lucro da indústria farmacêutica e do sistema de saúde tradicional. E quem decide qual lógica prevalece? Boa pergunta. No fundo, é uma disputa sobre quem tem autoridade epistêmica. Quem tem o direito de dizer o que é verdade sobre essas experiências e como elas devem ser usadas? É o psiconauta que explora por conta própria? É o médico no consultório? É a empresa que desenvolveu um protocolo específico e para quê? Autoconhecimento, terapia, lucro. O futuro desse campo vai depender muito de como essa disputa se desenrolar. Nossa, quanta coisa envolvida. Mas, voltando aos mapas em si. Esse projeto todo de mapear é incrível, ambicioso. Mas, sendo bem cético agora, dá para confiar 100% nesses mapas? O material que a gente viu aponta vários desafios metodológicos, né? É fundamental ter esse olhar crítico, sim. Tanto a pesquisa feita em laboratório quanto a coleta de dados pela internet tem limitações bem sérias. Não dá para engolir tudo sem questionar. Quais são os principais problemas da pesquisa clínica, por exemplo? Olha, nos estudos clínicos, os problemas mais comuns são: geralmente usam amostras pequenas de pessoas, é super difícil ter grupos de controle que funcionem de verdade. Quem se voluntaria para participar já costuma ter uma visão positiva sobre psicodélicos, o que cria um viés de seleção. E talvez os efeitos negativos ou adversos não sejam tão reportados quanto deveriam. E tem o problema do placebo, né? Como você dá placebo de DMT. Exato. Essa é talvez o maior pepino. A quebra do cego. É quase impossível fazer um estudo onde nem o participante, nem o pesquisador saibam quem tomou a substância ativa. Quando você usa doses altas de psicodélicos, os efeitos são muito óbvios. Isso infla demais a expectativa e o efeito placebo. Fica super difícil separar o que é efeito da droga e o que é efeito do contexto, da expectativa. Entendi. Complica tudo. E ainda tem a questão da validade externa. Será que os resultados obtidos nesses estudos super controlados, com participantes selecionados e muito suporte, valem para pacientes reais que têm outras doenças junto, tomam outros remédios e não vão ter todo aquele acompanhamento intensivo? É difícil generalizar. Certo. E os dados da internet? Os trip reports? Quais os problemas ali? Ali a validade científica é bem mais baixa, né? Primeiro, os relatos são totalmente subjetivos. Ninguém verifica se o que a pessoa escreveu aconteceu mesmo daquele jeito. É a palavra dela só. Isso. E tem o viés de autosseleção. Quem se dá o trabalho de escrever um relato longo, geralmente é quem teve uma experiência muito marcante, seja muito boa ou muito ruim. A maioria silenciosa a gente não ouve. Fora que a memória falha, a pessoa pode enfeitar a história para ficar mais interessante. Não dá para tratar como dado objetivo de jeito nenhum. E analisar isso com um computador não resolve. Ajuda a achar padrões gerais, mas a análise pode ser bem superficial. Um programa de computador pode marcar um relato como negativo porque tem muitas palavras de medo ou ansiedade. Mas para a pessoa que escreveu, aquela experiência difícil pode ter sido a mais importante da vida dela, super transformadora terapeuticamente. O contexto, o significado mais profundo, isso o computador ainda não pega direito. Entendi. Perde-se a nuance. Totalmente. E claro, por baixo de tudo isso tem um grande mistério.
O abismo neurofenomenológico. O abismo o quê? Neurofenomenológico. É o famoso problema difícil da consciência. Como é que a atividade elétrica e química lá nos neurônios, como que isso vira a sensação subjetiva de ver a cor vermelha, de sentir saudade, de ter um pensamento. Uma coisa é medir o que o cérebro faz, outra coisa é viver a experiência em primeira pessoa. Ah, o mistério da consciência. Esse mesmo. Conectar essas duas pontas, os dados objetivos do cérebro, terceira pessoa, e a experiência subjetiva, primeira pessoa, é um desafio gigantesco. Pela complexidade do cérebro, pela diferença entre as pessoas, pelas escalas de tempo totalmente diferentes. Neurônios agem em milissegundos, a experiência psicodélica dura horas. E os psicodélicos ajudam nisso. Eles são ferramentas poderosas para estudar as correlações, os problemas fáceis. Tipo, quando o cérebro faz X, a pessoa geralmente relata sentir Y. Ajudam a mapear essas conexões. Mas resolver o mistério fundamental de como a matéria gera consciência, acho que é pedir demais para eles. Provavelmente não vão resolver o problema difícil. Nossa, então, os dois principais jeitos de mapear, o laboratório e a internet, têm furos bem grandes. E ainda tem esse abismo filosófico no meio. E aí? Como a gente fica? A gente fica com a necessidade de ter muita, mas muita humildade epistêmica. Humildade epistêmica. Gostar dessa. Significa reconhecer os limites do nosso conhecimento. Aceitar que a gente sabe muito pouco, na verdade. O mapa não é o território, nunca. Os mapas que a gente tem hoje, seja da neurociência, seja dos relatos, são construções, são interpretações, influenciadas pela nossa cultura, pela tecnologia que a gente tem agora. São aproximações úteis, com certeza, mas não são a verdade final objetiva. Entendi. São ferramentas para navegar, não a descrição perfeita do lugar. Exatamente. Aquela tabela 2 nas fontes que tenta ligar o que as pessoas sentem, visões, ego sumindo, entidades, com o que acontece no cérebro, ela é ótima para mostrar isso. Para cada ligação, a força da evidência varia pra caramba. Tem coisa que a gente tem mais certeza, tem coisa que é pura especulação ainda. É um bom lembrete do quanto ainda falta para a gente entender de verdade. Faz todo sentido. Então, depois de passar pelo cérebro, pelas viagens relatadas, por quem tenta mapear e pelos limites disso tudo, qual que é o saldo final dessa nossa exploração de hoje? Olha, o saldo é que a gente tem um atlas em plena construção, com muitas camadas e ainda muitas áreas em branco ou desenhadas a lápis. Sabe, o mapa da parte neurobiológica está ficando mais detalhado, a gente entende melhor o papel do 5-HT2A, como a rede do eu se comporta, a questão da conectividade geral. Certo. O mapa da experiência subjetiva, que vem dos relatos, é super rico, cheio de detalhes, temas recorrentes, padrões e essas entidades misteriosas que desafiam a nossa compreensão. E a gente entende melhor as ferramentas que estão sendo usadas para mapear, a pesquisa clínica, o crowdsourcing na internet, a ciência cidadã e onde cada uma acerta e onde cada uma falha, quais são os limites delas. E a humildade, né? E a humildade, essa tem que ser a palavra-chave. O valor desse esforço todo, no fim das contas, talvez não seja chegar ao mapa perfeito e final, porque talvez isso nem seja possível, mas sim nos ajudar a explorar esses territórios tão estranhos e fascinantes da mente, com um pouco mais de segurança, com mais intenção e talvez com um pouquinho mais de compreensão do que a gente está fazendo. Perfeito. Parece mesmo um grande esforço coletivo da humanidade para tentar entender melhor a própria mente, né? Misturando saberes que vêm de muito tempo com ciência de ponta e tecnologia digital. É uma fronteira realmente fascinante de se acompanhar. Com certeza. E para a gente terminar com uma provocação, para deixar o pessoal pensando. Já que a gente viu que o mapa pode sim influenciar o território pela expectativa, pelo vocabulário que a gente usa, e que os nossos mapas atuais são construídos com dados imperfeitos e teorias que ainda estão engatinhando, que paisagens totalmente novas, que territórios desconhecidos poderiam surgir se a gente conseguisse inventar outras formas de pensar, outras ferramentas cartográficas
para investigar esses estados. Ferramentas que fossem além do que a neurociência ou a psicologia de hoje propõe. O que será que um mapa verdadeiramente alienígena do nosso próprio espaço interior poderia acabar nos revelando?